Que todos tenham um bom dia, seguidores, irmãos, amigos, familiares, possam estar sendo abençoados neste, como em todos os dias, com as bênçãos do Senhor. Nós temos visto muitas, ou assistido, ou ouvido, muitas pregações, muitos convites para irmos à igreja. E aí eu resolvi fazer uma pergunta para mim mesmo. Por que frequento a igreja? A palavra de Deus me diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estejais intimidados pelos adversários. É interessante essa deixa que o Espírito Santo nos dá através do apóstolo Paulo. E ele completa dizendo: pois o que para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Repetindo, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Lá em Filipenses 1, 17 a 30 você encontrará tudo isso. Duas ênfases das mais importantes deixaram de ser pregadas, porque elas não atendem aos anseios pessoais humanos dos chamados evangélicos. A primeira, para mim, e mais importante, é a justiça de Deus. Mas por que é a mais importante? Temos que entender a criação para entendermos melhor essa questão. Vamos ao princípio. No Éden, quando Adão não estava no estado de pecado, e ele foi o único que teve livre-arbítrio, e esse lhe dava o poder de escolha entre viver na presença de Deus com toda a raça humana por toda a eternidade, no estado de perfeição. Para que ele pudesse viver assim com todos os seus descendentes, permanecer no estado perfeito, teria apenas que cumprir a lei simples e não ouvir a voz de Satanás e não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ao desobedecer a lei divina, não cumprindo o primeiro mandamento, foi expulso, e expulso com toda a justiça, pois ele descumpriu a lei, transgrediu. E aí ele foi expulso da presença de Deus. E todos os seus descendentes, isto é, toda a raça humana foi gerada do ser corrompido, Adão, que no estado de imperfeição gerou a todos os imperfeitos e, consequentemente, separados de Deus. Para melhor esclarecer, podemos verificar Gênesis 3, 23 e 24. Lá diz o seguinte: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, Deus colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para cercar o caminho da árvore da vida. O Evangelho de Cristo é claro em afirmar que Ele, Cristo, é a árvore da vida. Portanto, o ser humano se tornou egoísta, perdeu a perfeição
a possibilidade de relação direta com Deus. Embora não seja capaz de negar comprovadamente a existência de Deus, tenta negá-lo. A segunda é entender o que é servo do Senhor. Para entender o que é ser servo do Senhor, necessário é passar pelo processo da salvação eterna, adquirida por Cristo na cruz. Esta salvação é operada pelo poder operador e eficaz do Espírito Santo, que convence o homem de ser um pecador diante da justiça de Deus e do juízo final. João 16, 8, 11, assim diz Jesus. Quando ele vier, isto é, o Espírito Santo, que foi dado no dia do Pentecostes, conforme Atos 2, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creio em mim. Este crer não é o sentimento da crença comum pela criação, quando Deus deu ao homem ser espírito, alma vivente, soprando em suas narinas. Mas é a convicção de ser pecador diante de Deus. É o crer pelo conhecimento com Deus. É da justiça, porque foi para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Operada esta salvação, o salvo entende que sua vida atual é protegida pelo Senhor. Porque o velho homem morreu, e isso não importa não ter momentos de adversidades. Neste mundo há adversidades. Este mundo é corrompido e pecador. Mas que sob a proteção divina, a proteção de Cristo, é fortalecido para suportar todas as cargas que este mundo impõe àquele que já está salvo e se torna peregrino nesta terra, a caminho do novo céu e nova terra. Ele está caminhando para isso. Como nova criatura, o regenerado não busca somente bênçãos, mas procura servir ao Senhor em espírito e em verdade, e usufruir das bênçãos como fruto concedido por Deus, a cada um como Ele, Deus, quer. Com isso, manifesta a sua gratidão. Ele vai à igreja para manifestar sua gratidão pela salvação e proclama ao Senhor como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e sendo Ele o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele é o único e nada mais pode ser intermediário entre o homem e Deus, somente Cristo. Concluindo, a pergunta é: por que frequenta a igreja? Bom, o Evangelho do Amor que é pregado atualmente, o Evangelho do Amor de Deus, como sendo Deus uma entidade filantrópica e sem critério abençoa incondicionalmente a todos, independente de seus atos, de sua crença, pois Ele é amor, não vai mandar ninguém para o inferno, e não pode negar isso. Muitos pregam. Porém, a justa justiça de Deus vem antes do exercício do amor. E o amor de Deus não é conivente com todas as crenças, com todos indistintamente, mas fundamenta-se na justiça. Esta é a razão da pregação atual. Venha ou vá à minha igreja, que Deus te abençoará. Se decida por Cristo e não terá mais sofrimento. Dê o seu dízimo, oferte, porque Deus te recompensará em dobro. Com essa pregação e muitas outras coisas, passam a frequentar a igreja, porque estão ouvindo aquilo que agrada a carne. Porém, sem os verdadeiros fundamentos da palavra de Deus. Apenas vão à igreja buscar no balcão de ofertas filantrópicas, no balcão dos milagres, no balcão das trocas e recompensas, serem satisfeitos em suas
ambições, suas necessidades, suas vaidades, seus desejos. Frequentar a igreja como servos do Senhor, regenerados do pecado original, é aceitar que Ele é o Senhor. E o adorar em espírito e em verdade, quebrantado, não com palmas, pulos e danças e tantas coisas que estão fazendo, mas é o adorar em espírito e em verdade, não pela busca de bênção, mas pelas bênçãos recebidas, em especial a maior de todas, que é a salvação. O servir com todo o amor e consciência, e não ir no balcão de promessas buscar bênçãos e realizações pessoais. Frequentar a igreja apenas para buscar bênçãos ou para ter um culto animado, fora dos padrões designados por Deus em sua palavra, é o mesmo que negar a Cristo e enaltecer o homem. Qual a razão de você estar frequentando assiduamente a igreja? É a busca ou é a entrega pessoal sua nas mãos do Senhor, aceitando que o mundo, apesar das aflições, está sendo assistido e fortalecido para vencer o mundo? Você está sendo assistido para isso. E suas bênçãos. A pergunta eu acho que cabe: por que frequenta a igreja? Faça você mesmo. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.